Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus no teu coração, na tua casa, na tua família. Desejo que esteja tudo bem com você. Gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus do Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, por esse período de meditação na Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, venha nos ungir, nos perdoar, nos abençoar, nos dar entendimento para a Tua Palavra santa, bendita e maravilhosa. Amém. Digam graças a Deus. Pensa num texto bíblico que muitos gostariam de pular. Esse é um texto bíblico que muitos gostariam de pular. Há muitos que não gostam sequer de pensar nele, de meditar. E é muito grande a lista de pessoas que vivem assombradas por causa desta palavra. Do pecado imperdoável. Pastor, mas existe para Deus, o Deus de amor, um pecado imperdoável? Será que existe para o nosso Deus e Pai, que deseja a salvação de todas as pessoas, que deseja que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos, existe um pecado que é imperdoável? Para esse pecado, contra o Espírito Santo, não há perdão, nem neste mundo e nem no porvir. Mas uma simples leitura desse texto pode levar a pessoa a ficar assustada, amedrontada. Uma leitura apressada desse texto, sem analisar o contexto, pode causar danos sérios. Nós não podemos ter pressa, nenhuma pressa, na hora de interpretar a palavra de Deus. Um pastor muito conhecido de uma mega igreja, ele nos conta que por anos ele recebeu pessoas em seu gabinete com lágrimas nos olhos e com medo de que algo terrível que elas tinham praticado no passado seja classificado como sendo o pecado imperdoável. Agora, somente a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é chamada de imperdoável. Para todos os demais pecados existe perdão. Mas será que nós poderíamos hoje cometer este pecado? É preciso ver bem, analisar bem em que contexto foi que Jesus
fez esta declaração. Eram líderes religiosos, estavam rejeitando publicamente o Senhor Jesus. E esses líderes religiosos, apesar de escutarem falar das maravilhas que o Senhor Jesus operava, apesar de escutarem falar dos milagres e do poder do Senhor Jesus, apesar de enxergarem com seus próprios olhos o poder do Senhor Jesus, apesar de observarem a vida inocente que nosso Senhor Jesus Cristo vivia, apesar de observarem a vida pura que nosso Senhor Jesus Cristo vivia, eles rejeitavam a Jesus publicamente. E além disso, eles atribuíam o poder do Senhor Jesus ao poder de Satanás. Eles atribuíam todos os atos sobrenaturais do Senhor Jesus, todos os milagres do Senhor Jesus, ao poder de Satanás. Esse pecado é um pecado imperdoável. Agora, quando nós analisamos bem o contexto em que Jesus falou essa palavra, nós chegamos à conclusão que esse pecado não pode ser repetido hoje como foi. Pensa bem no contexto. Eram líderes religiosos que, apesar de estarem vendo os milagres de Jesus, apesar de estarem observando a vida pura e santa do Senhor Jesus, estavam atribuindo o poder de Jesus a Satanás, dizendo que ele estava expulsando os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Quando Jesus declarou essa palavra aqui, eles haviam acabado de ver o Senhor Jesus expulsando um demônio surdo e mudo. Eles acabaram de ver o milagre, o poder de Jesus. E, apesar disso, estavam resistindo a Jesus e atribuindo esse poder de Jesus aos demônios. Agora, você acha que um crente fiel poderia praticar esse pecado? De jeito nenhum. Você acha que alguém que ama Jesus precisa ficar preocupado se cometeu esse pecado ou não? Alguém que é fiel ao Senhor Jesus, alguém que está buscando a sua salvação, buscando agradar a Deus, buscando servir ao Senhor? E se nós fizéssemos, por acaso, algum comentário irreverente ao Espírito Santo? Será que poderíamos ter cometido esse pecado? Não. Por que não? Porque estamos aqui preocupados com a nossa relação com o Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui em busca da nossa salvação. Estamos aqui procurando agradar a Deus, procurando agradar o Senhor Jesus. Alguém que esteja num estado de pecado imperdoável é alguém que não anseia mais pela aceitação do Filho de Deus. É alguém que já não anseia mais pelo perdão do Filho de Deus. Aqueles líderes religiosos que estavam ali assistindo os atos milagrosos de Jesus, vendo com seus próprios olhos o poder do Senhor Jesus, eles, por causa da sua inveja, por causa do seu orgulho, o obstáculo
Isso era um obstáculo para eles crerem, aceitarem Jesus. E eles, de uma forma obstinados, eles então continuavam rejeitando o Senhor Jesus, e continuaram rejeitando o Senhor Jesus até a morte. Eram obstinados, de uma forma persistente, eles recusavam Jesus. De uma forma insistente, recusaram Jesus até a morte. Agora, quando se dá essa questão? Quando é que isso acontece? Quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração da pessoa, quando o Espírito Santo começa a testificar o Cristo vivo no coração da pessoa, mas a pessoa resiste, rejeita de uma forma contínua, chegando a um ponto que essa rejeição se torna um pecado imperdoável. Ao mesmo tempo, rejeita Jesus Cristo e atribui as obras do Senhor Jesus ao diabo. Esse é o pecado imperdoável. Isso se dá quando não há mais tempo para a pessoa se arrepender. E nós temos um exemplo bíblico. Se você quiser um exemplo bíblico, eu posso falar de Esaú. A Bíblia diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 16 e 17: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú, por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não achou lugar de arrependimento, embora tivesse buscado isso com lágrimas. Esse é o exemplo de alguém que tem desprezado as promessas de Deus. É um contraste com as pessoas de fé. É um contraste com aqueles que estão buscando, com aqueles que estão se esforçando. Moisés renunciou toda a riqueza do Egito e foi para o deserto para servir a Deus, para agradar a Deus. Renunciou todo o ouro e toda a riqueza do Egito. Agora Esaú trocou a sua bênção, o seu direito de primogenitura, por uma refeição, por um prato de comida. E depois, quando ele quis buscar o arrependimento, não encontrou arrependimento, embora buscasse com lágrimas. Note, a Bíblia não está dizendo que ele buscou o perdão de Deus com lágrimas e não encontrou. A Bíblia está dizendo que ele buscou o arrependimento. Mas a sua decisão de rejeitar a Deus estava tão enraizada nele que mesmo com lágrimas, ele não encontrou arrependimento. Não houve lugar de arrependimento. Pecado imperdoável é quando se resiste a Deus de uma forma tão decisiva, é quando se resiste ao Senhor Jesus de uma forma tão decisiva, que já não se consegue mais voltar atrás, já não consegue mais se arrepender. A pessoa tenta se arrepender, mas não consegue, fica impossível. Agora, eu diria
que o simples fato de você estar aqui, ouvindo esta palavra, isso protege você, isso está protegendo você do pecado imperdoável. O simples fato de você se preocupar em buscar a Deus, em conhecer mais a Deus, em ouvir a palavra de Deus, em servir ao Senhor, está protegendo você. Seria impossível você cometer o pecado, que é o pecado imperdoável. O Senhor Jesus disse que bem-aventurado aqueles que crerem sem ter visto. Lembram quando Tomé duvidou e Tomé só acreditou depois que viu? E Jesus então declarou: bem-aventurado os que crerem sem ter visto. Eu quero pensar um pouquinho com você também sobre algumas crenças erradas sobre o perdão. Existem várias crenças erradas sobre o perdão, mas eu quero pensar em 3 principalmente com você. Primeiro, dizem que o perdão de Deus não pode vir somente através da fé em Jesus. Não, só porque uma pessoa passou a acreditar em Jesus Cristo, ela já é perdoada por Deus? É isso que dizem por aí. Dizem que é necessário que haja um arrependimento emocional, dizem que é necessário passarmos por um período de lágrimas, um período de oração fervorosa, um período de uma profunda tristeza pelo pecado. Será? É claro que a Bíblia nos conclama a um arrependimento sincero, sem dúvida alguma. A Bíblia sempre enfatiza a nossa necessidade de um arrependimento sincero, de coração. Mas ele não pode ser medido pelas lágrimas. O perdão não pode ser medido nem pelas lágrimas, nem por uma emoção. Às vezes, o pastor faz um apelo para ministrar perdão ao coração das pessoas. E as pessoas que vêm à frente para receber a oração de perdão, tem alguns que choram com mais facilidade, mas tem pessoas que nem sempre choram. Será que aqueles que estariam chorando estariam sendo mais perdoados do que aqueles que não choram? Evidentemente que não. Claro que a Bíblia sempre nos conclama a um arrependimento genuíno, a um arrependimento sincero, para recebermos o perdão. Mas isso não tem nada a ver com as lágrimas, com o tanto de lágrimas, não tem nada a ver com o tamanho da emoção que alguém esteja sentindo. A essência do arrependimento é a mudança da nossa mente. Grave bem isso. Esse é o segredo do arrependimento. É a mudança da mente. A transformação da mente é que é necessário que aconteça. Amém? É necessário uma mudança de vida, de testemunho. Isso pode ser acompanhado de lágrimas e pode não ser acompanhado de lágrimas também. Não significa que seja necessário chorar. Um outro erro em relação a perdão é a questão do batismo. Evidentemente que o batismo deve acontecer de maneira certa, pela pessoa certa. O batismo é uma ordem do Senhor Jesus para todos nós, para todos os discípulos dele. Ele diz em Mateus capítulo 28, verso 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem de Jesus. Fazermos discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso não é condição para a salvação. E por que eu posso afirmar com toda certeza que isso não é condição para a salvação? Basta olharmos para a cruz. O Senhor Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. E um dos malfeitores, que se arrependeu no último instante, dizendo para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que é que Jesus respondeu para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era um malfeitor que havia praticado todo tipo de mal, mas se arrependeu no último instante e foi para a glória. Então, é uma ordem do Senhor Jesus, sim, para a gente se batizar, mas não é um requisito para a salvação. Jesus declarava que as pessoas eram perdoadas antes de se batizarem. Por exemplo, aquele paralítico que foi levado em uma maca por 4 pessoas, e a casa estava muito cheia de gente, não havia como entrar, e eles abriram um buraco e entraram com o paralítico, fizeram o paralítico entrar pelo telhado. O texto diz que Jesus, vendo a fé daquele homem, disse: perdoados estão os teus pecados. Aquela mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus, o que é que Jesus disse para ela? Perdoados estão os teus pecados. Aquela mulher adúltera que foi apanhada em flagrante adultério, Jesus disse para ela: cadê os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse: não. E Jesus então disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, antes das pessoas se batizarem, o Senhor Jesus perdoava todas elas. Um outro erro que as pessoas cometem muito em relação a perdão é a questão das boas obras. A Bíblia diz que uma fé sem obras é uma fé morta. Isso está escrito em Tiago, no capítulo 2, no verso 17. Sem dúvida alguma que boas obras é um dever nosso. Boas obras é um dever de todo cristão. Mas não tem nada a ver com perdão. A Bíblia mostra que boas obras, ao invés de ser uma condição para o perdão, elas são fruto de uma vida perdoada. Amém? É quem foi perdoado que vai realizar boas obras, e não alguém que vai realizar boas obras para ser perdoado. É o contrário. Aqueles que foram salvos pela graça de Deus, aqueles que foram salvos pela fé no Senhor Jesus, se converteram em feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Devemos realizar boas obras, sim, como cristãos, é um dever de todo cristão, mas a nossa salvação é pela graça de Deus.
é pela misericórdia de Deus, é pela graça do Senhor Jesus, é pelo sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Amém, queridos? Eu espero ter ajudado um pouco você, sobretudo se você tinha essa dúvida quanto ao pecado imperdoável, o pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fica em paz. Se você ama Jesus, se você está procurando servi-lo, agradá-lo, você não está cometendo o único pecado pelo qual não tem perdão, nem neste século, nem neste mundo e nem no porvir. Todos os demais pecados têm perdão. O Senhor Jesus morreu para que nós fôssemos perdoados de todo e qualquer tipo de pecado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem pecado. E não se trata nem de alguma palavra que foi liberada. Tem muito mais a ver com um tipo de vida. Tem muito mais a ver com um estilo de vida. É quando a pessoa persistentemente, insistentemente, recusa o Senhor Jesus, publicamente, de uma forma liberal, propositadamente. Esse é o pecado, então, que não tem perdão. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude. Eu espero ter contribuído um pouquinho para aumentar a sua fé. Eu te convido ao momento de oração. Curve a sua fronte, vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra, por tua palavra bendita e maravilhosa. Graças te dou por teres me formado, Senhor, de uma forma tão maravilhosa. Graças porque tu me sustentas com o teu braço de amor. Eu sei que tu me amas, por isso eu te bendigo, meu Pai, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É o Senhor que me conforta em toda tribulação, para que eu possa também consolar os outros, para que eu possa também consolar aqueles que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que eu tenho recebido do Senhor. Pai Santo, também o Senhor me corrige, para que eu ande nos teus caminhos. Muito obrigado, Deus. E tu me corrige porque sou teu filho. Como sou filho e não bastardo, eu tenho experimentado a tua disciplina de amor para o meu aproveitamento, a fim de que eu seja participante da tua santidade. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Santo, Pai querido, eu oro e abençoo a todos os mantenedores dessa casa do Senhor. Eu oro por aqueles que estão passando por lutas, por enfermidades. Eu oro por cada lar, por cada família aqui representada. Eu libero a palavra de bênção, de cura, de restauração, de paz e de alegria, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui no templo, te convido a se colocar de pé, levantar suas mãos para Ele, e vamos agradecer por esses momentos tão preciosos que o Senhor preparou para nós nessa noite. Repita comigo, por favor. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, fiquei como quem sonha. A minha boca se encheu de riso e a minha língua de cânticos. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai,
e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga glória a Deus. Amém.